Vamos agora aprender a fazer a leitura do micrômetro, né? Como é que se faz a leitura das medidas do micrômetro? Muito bem. Primeiro a gente vai começar com ele fechado. Então o micrômetro fechado, ele está zerado. Então o valor aqui é zero. O valor do zero do tambor está alinhado aqui, ó, com a minha linha horizontal da bainha. Vamos partir para uma medida agora genérica aqui. Eu vou colocar uma medida qualquer e vou mostrar como é que se faz a leitura. Então vamos supor que você está lá medindo uma peça e você chegou nisso daqui. Então como é que você vai fazer a leitura? Primeiro você vem pela bainha. Então eu começo com 0. Esse tracinho de baixo vai ser meio milímetro. Depois em cima 1 milímetro. Embaixo 1,5 milímetros. Depois 2 milímetros. 2,5 milímetros, depois 3. Então perceba que aqui na bainha eu vou fazendo o zigue-zague e vou aumentando de meio em meio milímetro. Nesse caso aqui eu posso contar somente os tracinhos de cima. 0, 1, 2, 3. 3 milímetros na bainha. Para complementar a medida, você vai fazer o que? Você vai observar aqui no tambor do micrômetro qual tracinho aqui estará alinhado com essa minha linha horizontal aqui, ó. Tá vendo? Está alinhado. Qual é? 40. Então aqui eu vou ter o que? 3,40 milímetros. Vamos para uma outra medida aqui. Então, na bainha eu tenho 5,5 lá embaixo, 6 milímetros na bainha. Qual traço está alinhado aqui da bainha em relação ao tambor? É o traço de 23 centésimos. Não é isso? Então eu vou ter uma medida de 6,23 milímetros. Vamos para mais uma leitura. Nesse exemplo, vamos verificar aqui na bainha. Eu tenho aqui 3. Só que agora eu tenho um tracinho de baixo aparecendo. Então eu vou ter na bainha um valor de 3,5. Apareceu aqui embaixo. Mais quanto? Mais 41, 42. 3,5 mais 42 centésimos. 3,92 milímetros. Essa é a leitura. Vamos agora ver alguns casos especiais em que o pessoal costuma confundir um pouco as coisas. Essa medida, por exemplo. Então ela me traz aqui, ó, 8 milímetros na bainha. E aí algumas pessoas podem ficar aqui, confundir, pode ficar na dúvida, né? Eu tenho assim, quase o tracinho aparecendo aqui embaixo. Então na verdade esse valor aqui está chegando em 8,5 ou já passou do 8,5. Então qual é o macete que você vai fazer? Como eu sei que o micrômetro ele abre quando eu giro aqui no sentido anti-horário, e eu sei também que ele fecha quando eu giro no sentido horário, eu vou olhar o zero aqui, ó. Se o zero estiver abaixo do centro aqui do instrumento, é porque ele já abriu, ele já passou dessa medida. Se o zero estiver acima, aqui acima da metade, é porque ele ainda não chegou, está chegando. Isso porque eu abro o micrômetro nesse sentido. Então se o zero já desceu, é porque ele já passou. Então eu vou contar, na verdade essa medida aqui eu vou contar os 8,5. Então aqui vai ser 8,5 mais 3 centésimos, que é 0,03. Cuidado também aí. Então vai ficar 8,50 mais 0,03. 8,53 milímetros. Esse é o exemplo que o pessoal confunde muito. Se eu fizer isso agora, ó. Então veja que você pode até confundir aqui, ó, porque ele começa a aparecer um pouquinho. Porém, nesse instante agora,
o zero está acima aqui. Então eu não cheguei a abrir ainda essa medida de baixo. Então aqui na minha bainha vai ser 8. 8 apenas. 8 mais 48 centésimos. Então vai ser 8,48. Só falta 2 décimos para chegar aqui em 8,5. Então, cuidado com esse detalhe, porque a pessoa pode contar um meio aqui sem querer e acaba errando a medida, ok? Se o zero do tambor já estiver alinhado diretamente, né, com a linha da bainha, então você vai desconsiderar a medida do tambor e vai fazer apenas a leitura na bainha, que nesse exemplo é de 2 milímetros. Ou, vamos ver um outro exemplo aqui, vamos zerar aqui, 3 milímetros. Nesse caso aqui vai ser qual a leitura? 4,5, porque ele passou aqui do 4 em cima, está em cima do tracinho de baixo, depois do 4, né? Então eu tenho 4,50, né? 4,50 milímetros, fechadinho. Então assim é mais simples, que eu não preciso me preocupar com a medida do tambor. Quando você for medir uma peça com um micrômetro, você pode utilizar esse tipo de estrutura aqui, ó, que é um suporte para você fixar o micrômetro. Ele facilita muito você fazer a leitura. Então, para utilizar o instrumento, você vai trabalhar com cuidado aqui, vai abrir. Então, eu vou fazer a leitura aqui, por exemplo, de um diâmetro externo aqui dessa minha pecinha. Está um pouco deformado aqui, mas para a gente é só uma questão de exemplo. Então você vai tentar centralizar bem e você vai, ó, fazer o seguinte: você vai utilizar a catraca. Então se utiliza a catraca aqui, por exemplo, para medir, porque você não precisa dar um aperto muito forte, por 2 motivos. Aqui dentro tem uma rosca interna uma rosca fina, né, com um passo de meio milímetro, né? Além do que eu posso deformar aqui um pouquinho a peça, se o material for mole dessa peça daqui, e pode dar uma medida errada, certo? Então aqui nesse meu caso eu vou fazer a leitura. Então eu vou utilizar a catraca aqui e posso fazer a leitura. Então é assim que você vai medir com o instrumento, utilizando a catraca até que o tambor pare de se movimentar, pare de girar. Certo? Então é assim que é feita o manuseio do instrumento para a leitura.